tarde. Muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula de Poesia Mundial. Hoje falaremos da poeta inglesa Christina Rossetti e quem convidámos para nos falar um pouco mais sobre esta poeta foi Golgona Angel, a quem agradeço muito. A Golgona é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é também poeta, é investigadora e aceitou muito gentilmente este nosso convite para nos vir falar desta poeta que está representada na Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, como aliás estão todos aqueles poetas que tratamos nestas sessões. É isso que fazemos. Vamos ver quem foram esses poetas que Pessoa leu, alguns poetas que nós também lemos, e vamos então dedicar estes encontros a falar sobre esse poeta em particular. Escolhemos pessoas diferentes, hoje temos o gosto de ter a Golgona connosco, mas procuramos exatamente que haja também diversidade nesses convites, não só nos poetas tratados, mas também nas pessoas que nos vêm falar deles. E cada pessoa faz como prefere. Há quem faça uma relação muito direta com a pessoa, há quem opte por dedicar a maior parte do tempo àquele poeta em particular ou até a um texto, e é também um gosto nosso ver como é que cada pessoa escolhe e veremos em breve como é que a Golgona escolheu falar-nos hoje um pouco de Christina Rossetti e percebermos como é que esta poeta está ali naquela biblioteca particular, que é a nossa coleção mais valiosa aqui da Casa Fernando Pessoa. Estes dois livros que aqui encontramos são livros dessa biblioteca. Nestas quintas-feiras das aulas de Poesia Mundial, os livros são tirados da estante, lá de cima da exposição, vêm aqui ao auditório para poderem ser observados mais de perto. Nesta ponta encontram-se os livros que são parte do catálogo da Biblioteca Geral da Casa e estão aqui disponíveis para empréstimo domiciliário. Eu termino já, agradecendo a vossa presença, a da Golgona e a da Sandra Bragança, que é a intérprete da língua gestual portuguesa. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Clara Risso, pela gentil apresentação e pelo convite que me entusiasmou, que me deu muito que pensar, que não me deixou dormir. É com muita alegria e com a alerta necessária para o pensamento que aqui estou, agradecendo também à doutora Teresa Monteiro, a bibliotecária da Casa Fernando Pessoa, pelo apoio e pelas recomendações de leitura, e também à doutora Inês Cunha e à doutora Ana Braga por todo este acompanhamento que me faz sentir como uma estrela quando... Enfim, quando nós, enquanto leitores, trabalhamos mais nos bastidores. Queria também agradecer à Margarida Valdegato, que traduziu uma coletânea muito interessante para Relógio d'Água e que tem precisamente o título O Mercado dos Doentes e outros poemas, onde também se reúnem outros poemas, que me serviu de base de trabalho para algumas questões que me despertaram interesse. Obrigada a todos por terem vindo, fico surpreendida e muito tocada, entusiasmada. Há muita gente que não vejo há tanto tempo e então agradeço-vos a todos. Certamente a Christina Rossetti, estava a dizer à inglesa Rossetti, mas vou dizer a Rossetti, gosto mais da italiana, me perseguiu desde muito pequenina, porque havia uma praça em Bucareste que era Sea Rossetti, e eu pensava que era, sempre pensei a vida toda que era a Cristina, mas não foi. E então a minha primeira relação com a Cristina foi um equívoco, e não sei se não vai continuar assim para sempre. Ainda por uma praça circular, onde havia um teatro, certamente, mas... Enfim, digamos que vamos ver se consigo superar esse equívoco que me levou até aqui, mas não sei se me vai levar para mais longe. Precisamente antes de começar, não é, qualquer viagem, qualquer promessa de viagem é um passo atrás. Não é? Um passo atrás que, em certa medida, nos compromete e, ao mesmo tempo, nos permite avançar, porque isto também é a promessa de continuar, a promessa de qualquer coisa, a promessa do começo. E então, à medida que vou avançando, irei recuar muitas vezes. E o primeiro recuo tem a ver precisamente com esta leitura que eu fiz da Christina Rossetti, a minha área de literatura portuguesa,
tenho muito mais afinidades com a literatura francesa do século XIX, por exemplo, do que literatura inglesa. E então as minhas leituras de Cristina foram encontrando esse primeiro balbuciar que é exigente cada vez que nos aproximamos de um livro. Isto é, tentamos ler um livro como se fosse a primeira coisa que lêssemos, não é? E então, tentando rasurar todo esse poder de uma leitura anterior que nos obriga a escolher um caminho mais óbvio, por exemplo. E, em certa medida, a leitura da obra de Cristina Rossetti foi para mim também uma aprendizagem a ler e também uma maneira de lê-la aos solavancos e fazer dessa leitura uma espécie de balbuciar. Esperando, à medida que ia lendo, que encontrasse uma espécie de rasto, não por perseguir uma espécie de mania, assim como os irmãos Grimm nos têm, não é, nos têm ensinado de perseguir aquele fiozinho de, não é, de migalhas na floresta, nem foi uma espécie de ansiedade de arquivista que me fez ir guardando algum rasto, algum tema, mas foi também, mas foi sobretudo a necessidade de encontrar-me com um nome diferente, isto é, de, à medida que fosse fazendo as minhas leituras, também perseguisse uma assinatura, um nome diferente. Isto é um passo de perigo que o próprio texto e o autor vão construindo à medida que a obra avança, não é? E, portanto, esse nome diferente seria uma espécie de fio vermelho de leitura, não é? Que me despertou a atenção e que depois tentei agarrar, mas ele, como qualquer fantasma, escapa-nos. Estava no outro dia a ler o Barthes, eu ando sempre com o Barthes, é como se fosse a minha Bíblia, desculpa lá, Reina, e ele dizia que o fantasma é bom porque é ele que nos projeta, que nos põe em movimento, mas é também ele que nos agarram e que nos impede de avançar, porque tanto se nos atira para a frente que nós nos sentimos sem pé, não é? A dada altura. A outra ressalva que eu gostava de fazer é que há uma grande injustiça quando nos aproximamos de um texto, uma injustiça que tem a ver com o desequilíbrio de forças. Se a literatura, a poesia procura explorar desmedidamente uma pluralidade de formas e de sentidos, não é? Parecendo na sua performatividade conseguir dizer tudo, não é? Quando olhamos para um texto parece que está a dizer tudo mesmo. A posição de leitor é aquela que está obrigada, não é, a abdicar da totalidade. Isto é, está obrigada a abdicar dessa necessidade de dizer tudo. Embora quando no âmbito destas aulas nos aproximamos de um autor, nos sentimos impelidos de falar de tudo, da vida, dos gostos, da morte, da recepção de todos os poemas, de todos os contos, não é? E portanto a grande dificuldade que eu vejo na organização de uma aula destas precisamente tem a ver com essa vontade de sermos miméticos nas nossas leituras e dizer tudo. Então, enquanto leitores, abdicando da totalidade, podemos apenas dizer alguma coisa, se esperar dizer alguma coisa, se não, qualquer coisa. E tendo em vista a abertura, não é, de todos os textos literários, acontece que se digam cada coisa, que se diga cada coisa. Enfim, bom, tendo estas ressalvas como passos atrás, parece que a leitura da obra de Cristina Rossetti se tornou uma espécie de tarefa infinita e impossível. Já sabíamos, desde Derrida, que a literatura não mostra nada sem dissimular o que ela mostra e que o está a mostrar. Não é? E segundo Costa, estamos diante de uma experiência inconfessável e solitária. Além disso, o tempo vai sempre depressa e nós nem sempre temos essa disponibilidade para ficarmos com os livros pendurados ao colo. Havia um slogan da empresa Polaroid que dizia: a vida anda demasiado depressa para vocês conseguirem focar, mais vale comprarem uma máquina fotográfica. Portanto, acontece-me isso com frequência. Mas para me focar, vou tentar enquadrar alguns momentos da obra de Rossetti, partindo certamente do Pessoa, mas queria mostrar-vos os livros com os quais eu trabalhei. Esta edição dos poemas completos da Penguin Classics, dos poemas da Cristina Rossetti, mas trabalhei sobretudo com um livro que me esqueci em casa,
casa, que é a tradução precisamente da Margarida Valdegato, O Mercado dos Doentes. Tenho imensa pena, mas pronto, ainda bem que trouxe as fotocópias de algumas, assim, de poemas que eu vou mostrar. Li também a biografia de Jan Marsh. Há vários biógrafos da Cristina Rossetti, esta deve ser a mais recente, que é impressionante em termos de tamanho, mas também em termos de pormenor. Tive dificuldades de lê-la porque se concentra tanto no pormenor que parece que se perde o foco. Nós nunca conseguimos, estamos tão mergulhados nas coisas, nunca conseguimos descolar-nos delas, assim, e portanto essa falta de distância, não é? Criou-me algum atrito à medida que fui avançando, embora certamente se trate de uma biografia muito, muito consistente e muito, muito estudada. Também me incomodou não terem a referência das citações. De onde é que ele tira aquelas informações todas? Não sei se repararam, se a Clara terá visto. Não cita imenso, não é? Muito autor, mas nunca põe uma nota de rodapé. Não sei de onde é que ela terá. Mas pronto. Bom. Li também em conjunto com o Barthes, como eu vos disse, a preparação do romance, e também o Le Journal de Deuil, do Barthes também, portanto, o Diário do Luto, e já veremos porquê. O outro livrinho de Rilke, Notes sur la mélodie des choses, Notas sobre a melodia das coisas, de que eu vou falar só um bocadinho, uma pequena passagem. E também um outro livro, A Cadeira do Fantasma, Cinema Excêntrico, do Fernando Guerreiro. Nós nunca, quando trabalhamos, nunca trabalhamos assim, não, vamos só o Rossetti, não, sempre temos outras coisas, não é? E, portanto, há uma mistura não é, muito, muito grande. Bom, na biblioteca do Fernando Pessoa, como já terão reparado e foram avisados, há certamente 3 antologias muito, muito importantes, onde podemos encontrar seleções, brevíssimas seleções de poemas da Cristina Rossetti. Alguns poemas se repetem, não é? São talvez os mais famosos, mas há apenas um onde nós conseguimos encontrar uma marca manuscrita. Trata-se do poema Song, que nós veremos daqui a bocadinho, e talvez este seja o gesto mais próximo, digo eu, em desconhecimento de causa, não é? Que o Fernando Pessoa dirige a Cristina Rossetti. É claro que o Fernando Pessoa se interessou pela Victorian Age, não é? Pelos poetas, e que leu essas antologias e que talvez tenha estudado, por exemplo, com mais afinco a obra do irmão da Cristina Rossetti, o Dante Gabriel Rossetti, mas pareceu-me injusto ir por aí e referir a Cristina por outro lado, não é? Por pensar que o que ele diz do irmão também se verifica nela, não é? Portanto, poderia ser uma estratégia que talvez seja certamente uma pista de futuro para realmente apanhar todas estas referências. E hoje selecionei um texto que veremos daqui a bocadinho e perceber como é que, de facto, aquilo que ele diz, do Fernando Pessoa diz do Rossetti, também se poderá, em certa medida, adaptar ou, enfim, pensar com a poesia da Cristina Rossetti. Esse poema que ele seleciona e que nós vamos ler e analisar daqui a bocadinho tem como tema aparente, para além da musicalidade, não é? A morte. Alguém que, em certa medida, prepara o seu fim ou então chama do além, não é? Uma espécie de voz que se constitui como um chamamento, não é? Mas também como uma chama, qualquer coisa que nos desperta a atenção e que nos seduz. E pelas outras anotações que eu detetei no mesmo livro, pensei que tinha a ver precisamente com a morte. Pensei que talvez fosse isso que interessasse ao Fernando Pessoa, mas julgando depois pelas informações que temos relativas às menções na obra crítica do Pessoa relativas ao irmão, talvez não tenha sido a morte, mas precisamente a música. Mas isso eu descobri no fim e, portanto, estou preparada para retomar esta conferência daqui a um mês. E eu falo da música. Mas pronto. Hoje falarei então da morte e da maneira como, em certa medida, ela atravessa
com uma certa carga, a poesia de Cristina Rossetti, de onde também oportunidade de ler-vos aqui 2 linhas do Jornal de Luto do Barthes, que é um diário, o diário do luto que ele escreveu imediatamente a seguir à morte da sua mãe, a partir de 26 de outubro de 1977 a 15 de setembro de 79, onde ele diz: Le chagrin qu'empierre à mon cou, au fond de moi. Portanto, o sofrimento como uma pedra ao meu colo, dentro de mim, no fundo de mim, não é? E senti muito isso, não é? Senti esse peso em Cristina Rossetti, esse peso que nos puxa para baixo, ao fundo de moi, não é? Dentro de mim, mas que nos puxa para baixo. E então é como se ela estivesse, cada vez que se pusesse a escrever, a tentar escapar, ou como se estivesse sempre num momento preciso em que está a ser puxada para baixo. E essa escrita, esse poema, é o registro desse momento de perigo, em que ela consegue retirar-se, ou seja, consegue escapar dessa força que o puxa, que a puxa. E é curioso, não é? Estava eu a ler o livro do Fernando, eu sempre quero ir a algum sítio, o Fernando já lá foi. É inacreditável isto. E então, eu já tinha lido o livro, e em conversa com ele disse: mas eu escrevi sobre isso, eu saltei por cima. Ele cita Cristina Rossetti. E de facto ele fala numa página deste livro, que me tinha escapado na primeira leitura, mas à qual eu já regressei tantas vezes por causa da conferência, fala precisamente de um filme onde aquilo que acontece é uma espécie de ressuscitação da figura de Cristina Rossetti no início do filme. Então vamos começar com a morte, mas para além da morte, como exercício de exorcismo, se me permitirem. Vamos passar 6 minutos do filme. O filme não tem legendas, vou comentar brevemente a seguir, não vamos vê-lo todo, mas talvez como uma invocação de uma figura que surge ressuscitada no cinema e que ao mesmo tempo atualiza a figura de Cristina Rossetti. Faça sentido começar por aí, já que é de fantasmas que vamos falar. Com a vossa permissão, vou ver se consigo clicar no botão certo. You almost wrecked my car. Well? Get in. And now, fellas, we'll hear that fine new platter by Nat King Cole. I'd rather have the blues. Mighty chilly, and conversation seems pretty silly. I feel so mean and brought. I'd rather have the blues than what I've got. The room is dark and gloomy. You don't know what you're doing to me. The way it has got me caught. I'd rather have the blues than what I've got.
All night I walk the city, watching the people go by. I try to sing a little ditty, but all that comes out is a sigh. The street, The thumb isn't good enough for you. You've got to use your whole body. the rain, Do you stop if I use my thumb? No. What's this all about? I'll make a quick guess. You're out with some guy who thought no was a three-letter word. I should have thrown you off that cliff back there. I might still do it. Yeah. Where are you headed? Los Angeles. Drop me off at the first bus stop. You always... Muito obrigada. O filme, pronto, ia avançando, não é? E há uma certa altura em que ele pergunta como é que te chamas e ela diz, gostas de poesia? E ele eventualmente diz que não lembro. E ela diz, chama-me Cristina Rossetti, diz o nome da... E depois de contar minimamente a história da vida dela, quase como num gesto de desespero, com medo de desaparecer, ainda estando no carro, diz Remember Me. Não é? Portanto, o verso da Cristina Rossetti. O filme é o filme de O Beijo Fatal, Kiss Me Deadly, de Robert Aldrich. É um filme noir, não é? E é no negro que começa, com o gesto repetitivo da atriz, que quase que se vai recortando no fundo, não é? Negro, numa tentativa enfim, de escapar de qualquer coisa que a puxa para trás. Parece, não é? Ela parece que vai avançando e sempre parece que vem do mesmo sítio, não é? Como se qualquer coisa tinha posto no mesmo lugar onde tinha começado a correr ao mesmo tempo, não é? E portanto essa sensação de que há qualquer coisa e quando andam de carro ela vira-se para trás como se houvesse qualquer coisa para trás, não é? Que a chamasse ou que a puxasse, não é? Qualquer coisa que a chamasse para esse negro, não é? Que é o fundo do ecrã. Ele é tanto mais negro quanto a gabardine clara, não é? E os pés descalços da mulher que avança desesperada e tenta parar o carro, que passa primeiro por ela e depois resolve voltar e apanhá-la, não é? E portanto ela é apanhada no momento de risco, não é? No momento em que está a correr enfim, uma situação de perigo e choca com esse carro e é recolhida. E para poder parar o carro, e o senhor no carro diz-lhe, para ti o dedo não era suficiente, tinhas que pôr com o corpo todo, não é? E a poesia é assim, a poesia tem que ser com o corpo todo, não pode ser só o dedo. Não é? E portanto, em certa medida, tinha que ser assim, não é? Tinha que ser um gesto também frontal, não é? Um gesto frontal que jogasse com uma espécie de estética de choque. E embora a noção de simplicidade que temos no momento da leitura da poesia de Cristina Rossetti, vamos ler já a seguir, seja da simplicidade de um discurso direto que nos põe imediatamente em contacto com uma espécie de intimidade, não é? Há uma estética de choque ligada a esse despojamento imediato, mas também ao tema ligado à morte, não é? O biógrafo dela, Ian Marsh, dizia que ela realmente acreditava literalmente na existência do inferno e que ela tinha, e portanto segundo Ian Marsh, a presença tão pregnante da morte na obra dela tinha a ver mesmo com esse medo terrível que ela tinha, mesmo acreditava que existe o além, assim, com os diabos e todos esses perigos. E portanto esta estética do choque, do no frontal, tem por um lado o ofício de agarrar o espectador, mas também a forma, isto é, não deixar que essa gabardine, essa mancha clara, se dissolva nesse fundo preto, não é? Portanto, tem também esse objetivo formal. Há outra
há outra ideia que podemos retirar daqui, na medida em que se é esse fundo preto que pode agarrá-la, aqui podemos olhar para a cena como uma espécie de mito do Orfeu invertido. Aqui não se olha para trás, não é? Portanto, tem que ir sempre em frente. A primeira regra de sobrevivência é ir sempre em frente, nunca se pode olhar para trás. E, portanto, há aqui uma espécie de dinâmica tensa entre a necessidade de ir sempre em frente e esse negro que puxa para trás e que eu também detetei em Cristina Rossetti e que certamente é aqui anunciado através do verso que é retomado 2 vezes. Remember me, remember me. E de facto toda a investigação policial do filme não anda para a frente, recua, assim como em certa medida a canção que passa na rádio, I'd rather have the blues, não é? Ou seja, I'd rather, diz os versos da canção, I'd rather have the blues than what I've got. Prefiro ter a melancolia, não é, blues, do que aquilo que tenho, não é? Prefiro ter a nostalgia, não é? Prefiro ter qualquer coisa que em certa medida puxa para baixo, não é? Portanto, mesmo a música que está a passar na rádio segue essa lógica. E se olharmos para o genérico, para o modo como vai decorrendo, ele também está invertido. Sim, repararam nisso? E portanto há aqui qualquer coisa, um recuo formal que em certa medida digamos que tem afinidades com o modo como a poesia de Cristina Rossetti nos desperta uma espécie de lado de distorção, de alucinação e de trabalho da memória que tem, enfim, como pano de fundo esse tom negro. Mas voltemos então a Cristina Rossetti. Eu pus aí um título: Cristina never went to school without her gladiator. Porquê isso? Bom, Cristina, para parafrasear a Virginia Woolf, era uma menina calada e observadora, com o seu próprio rumo desenhado na testa. Estou a desfazer um bocadinho o discurso da Virginia Woolf. Mas ela sabia que ela iria escrever, não é? Ela sabia que iria escrever antes de aprender a escrever, antes de aprender a ler. E terá dito este verso: Cecilia never went to school without her gladiator. Portanto, eu troquei com a Cristina. Antes de ela escrever, antes de começar a aprender a ler, disse isso. Conseguimos encontrar essa informação no memoir, não é? No texto que acompanha a primeira edição póstuma antológica realizada pelo irmão dela, William, e que serviu de base para, enfim, quase um século de outras leituras críticas. E, portanto, porquê é que é interessante este verso? Porque, terá dito Ian Marsh, também, porque a Cristina, enquanto criança, gostava de sonoridades, que tivesse alguma musicalidade, não é? E, portanto, há uma espécie de musicalidade no verso que lhe despertou interesse. Por outro lado, as crianças estão sempre bombardeadas com palavras muito compridas dos crescidos que eles não compreendem. E então era esse o caso também. Usava a palavra gladiator, eventualmente, sem perceber o que era. Mas porque lhe parecia uma palavra de adulto, qualquer coisa de estranho, com uma sonoridade que apontava para qualquer coisa do awkward, não é? Qualquer coisa, para repetir estranho, qualquer coisa de bizarro, não é? E qualquer coisa de bizarro desperta não é, a nossa atenção, mas também um passo muito próximo da imaginação. E, portanto, estas palavras longas, incompreensíveis, não é? A professora Silvina Rodrigues Lopes diz no texto sobre o Herbert Helder que só aquilo que não compreendemos nos faz pensar. Talvez tenha sido também esse o caso. Só aquilo que resiste, não é? Ela desenvolve esse conceito de atrito, não é? Só aquilo que resiste à compreensão é que nos faz demorar, não é? E quando demoramos, ficamos um bocadinho mais a pensar, às vezes, não, outras. Bom, não é? E é
também essa sonoridade que ela explora um bocadinho mais tarde, não é? Já adulta, não é? Quando, por exemplo, escreve a sua antologia de textos de embalar, de breves canções de embalar, Sing Song, onde, por exemplo, se pergunta coisas também estranhas. Se um rato pudesse voar, para onde iria? Ou então, se um corvo soubesse nadar, isto é, se um corvo se banhasse, não é? Ficaria cinzento? Não é? E portanto, parece que este filão que vai pingando deste primeiro verso vai-se prolongando, não é? Ao longo da sua obra. E portanto pensamos na estranheza como a distância crítica mínima para nos distanciarmos, não é, do mundo, mas também de uma ordem estabelecida de coisas, não é? Bom, continuemos então. Isto é para a direita. Bom, estas são. Vou agora passar a capa dos 3 livros presentes aqui na biblioteca, onde realmente encontramos as 3 seleções da obra da Cristina Rossetti. Portanto, este é o primeiro, The 100 Best Poems Lyrical in the English Language. É uma edição de 1907 e a Cristina estava aí. Portanto, apesar de, sei lá, os feministas agora a partir dos anos 70, não é, 1970, terem ficado desesperados a tentar recuperar uma espécie de memória ou qualquer coisa de... Realmente ela, para estar nessa antologia, não estava assim tão esquecida quanto isso, não é? Bom... também se encontra nesta The Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language. Os falantes de inglês, que me desculpem, estes são memórias de infância que eu tenho, portanto, se dizer mal. Bom, e o terceiro é aquele onde nós encontramos o poema cujo título o Fernando Pessoa sublinhou. Quer dizer, esperamos que tenha sido ele, não é? Também esta é uma especulação. Bom, desde que não tenha sido o gato. Tá. Então, The Oxford Book of Victorian Verse. E aqui encontramos o poema Song. Que eu vou passar a ler em inglês e depois em português. Não farei isso com todos, mas este tem uma sonoridade tão interessante. Song. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, no shady cypress tree. But the green grass above me, be the green grass above me, with showers and dewdrops wet. And if thou wilt remember, and if thou wilt forget, I shall not see the shadows, I shall not feel the rain, I shall not hear the nightingale sing on as if in pain, and dreaming through the twilight that doth not rise, not set. Happily I may remember, and happily I may forget. Portanto, em português seria canção. Quando eu morrer, meu querido, não me cantes canções tristes, nem rosas em minha cama papelantes, nem sombrios ciprestes. Sê tu a relva que cobre e com orvalho me aquece. E se quiseres, recorda, e se quiseres, esquece. Não hei de sentir a sombra, não hei de sentir a chuva, nem ouvir a cotovia cantando como viúva, e sonhando pelo crepúsculo que nunca há de findar. Feliz possa eu lembrar, e feliz possa olvidar. Agradeço imenso à Margarida esta belíssima tradução. É extraordinário o trabalho dela, fico impressionada. Bom, e fico, claro, certamente impressionada com o poema, não é? A certa altura, vários críticos, também o biógrafo, não é, diz que todos os poemas dela são para ser lidos em voz alta, não é? Com erros, assim como eu leio, mas ainda assim não me deixo, porque é uma sonoridade que me seduz muito. E claramente pelo ritmo, não é? Pela rima, pelos todos os privilégios de uma forma fixa, não é? Mas também por aquilo que o poema, enfim, digamos,
Imagina, vamos dizer assim, não é? Imagina. Estava a tentar pensar qual foi, mas tomei aqui umas notas, tenho aqui uma cábula e tal. Mas é engraçado como não devia fazer isso, porque agora parece que em vez de estar a pensar com o poema, vou ler o que eu tinha escrito há bocado. Não se deve fazer isso nunca, porque já não pensamos, agora estamos a tentar reproduzir o que achamos que pensamos melhor há 2 horas. Bom, a canção é uma recomendação, não é? Uma recomendação que se divide em 2 partes. Uma recomendação que tem como primeiro o primeiro sujeito, o eu que fala, não é? Quando eu morrer, para que se dirige a um tu, não é? My dearest. É uma antecipação da morte que é vista não com desespero, mas com uma espécie de proximidade que lhe permite tornar a sua ameaça enquanto chegada final ou eterna ou terminal, não é? Suportável. E essa passagem entre a vida e a morte é feita através do sonho. É o sonho que, ao prolongar o possível, também permite que se desfaçam as oposições entre recordar e esquecer, não é? Porque se de facto passa do outro lado, do lado da morte, não hei de sentir a sombra, não hei de sentir a chuva, nem ouvir a cotovia cantando como viúva, e sonhando pelo crepúsculo que nunca há de findar, não é? Se passar do outro lado, não vai sofrer, portanto, não vai sofrer, não vai sentir o peso da cotovia enquanto viúva, enquanto ela sente a ausência, mas também vai tornar indiferente lembrar ou esquecer, não é? Na medida em que essa oposição que em vida possa parecer radical e dramática, depois a possibilidade do sonho eterno, não é? Enquanto uma continuidade que desfaz as oposições, faz com que essa separação se torne indistinta. Fico assim a olhar para mim a pensar, mas será mesmo assim? O que é que ela está a dizer? Realmente. E aqui tenho aqui o Barto. Que diz assim. Eu salvou-me isso numa aula no outro dia. A literatura não é científica. E, portanto, não é qualquer pretensão do leitor a pensar que a ordem do discurso que interfere na leitura esteja a jogar com categorias científicas, então estamos tramados. Mas, claro, a leitura é da ordem da composição, não é? E, portanto, é um bocadinho tentando recompor esse estado enfim, que atravessa o poema. É uma invocação ao outro, uma espécie de endereçamento, não é? Assim como o próprio a pessoa faz ao sublinhar, não é? Uma espécie de arte do sublinhar, enfim, que pensa essa passagem para o outro lado, tentando limar em certa medida as arestas, ao mesmo tempo que lhe pede ao amado, ou aqueles que ficam, não é? Que não repitam os gestos de luto, como se essa passagem fosse tão amena que não precisasse desse trabalho de esquecimento não é? Que o luto às vezes exige para que o outro se afaste, não é? Para sempre. Não me cantes canções tristes, nem rosas em minha campa. Não, portanto, nem plantes rosas em minha campa, nem sombrios ciprestes, não é? Portanto, não quer nada desses símbolos de uma lamentação que exige todo o seu trabalho de apagamento. Se tu a relva que cobre e com o orvalho me aquece. Aqui está. Se tu a relva que cobre e com o orvalho me aquece, não é?
como se, na verdade, ela não precisasse nem das canções tristes, nem das rosas, nem dos ciprestes, porque nesse momento ele vai ser o outro. Tudo isso, não é? Tudo isso, todos esses elementos, aí até a relva que a cobre, não é? E, portanto, vai ser não apenas esses elementos que parecem separados e que servem quase de não é? Metonimicamente apontam para a ausência, mas ele, o outro, vai ser nesse momento, no momento da passagem do outro lado, vai ser tudo que rodeia, tudo que permanece, não é? Tudo que fica, mesmo a relva que cobre. Há certamente nessa ideia de cobertura também uma ideia de aconchego, não é? De aconchego, porque aquece, cobre e aquece. E se de facto ele está em tudo, isto é, na relva que a cobre e aquece, tanto faz se esteja a recordar ou a esquecer, na verdade, porque está em todo lado. Não é? O que na verdade mais me impressiona neste poema é a sua musicalidade, não é? Encantatória, não é? Portanto, é uma elegia, não é? E esse tom elegíaco encontra não a margem do desespero, não é? Como poderia encontrar-se no epitáfio, não é? Ou esse gesto derradeiro final, mas uma espécie de solução intermédia, não é? Em que, de facto, a passagem para o outro lado permite ficar à espera, sonhando, não é? Diante de um crepúsculo que nunca há de findar. E, portanto, há qualquer coisa que, a partir de agora, já não está ameaçado não é? Pela interrupção radical. Porque o crepúsculo está ali e nunca há de findar. Avancemos. Vocês têm outra ideia sobre o poema? Não sei, não se costuma perguntar, ficar-se a olhar para trás, não se assusta. Mas talvez o Ricardo tenha outra ideia, sim. Não? Não se costuma fazer estas coisas nas aulas, não é? Está proibido. Sim. Não? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Por mim não vou estragar tudo, mas sim, sim. Obrigada. Enganei-me aí várias vezes, mas pronto. É assim. Bom, então vamos continuar. Seguindo essa ideia de sonoridade e de sonho, nas páginas de Estética e Teoria Literária de Fernando Pessoa, encontramos precisamente um texto em que ele se refere a Dante Gabriel Rossetti, o seguinte texto. Conseguem ver? Dá para ler, não é? Quem quisesse resumir numa palavra a característica principal da arte moderna, encontrá-la-ia perfeitamente na palavra sonho. A arte moderna é a arte de sonho. Modernamente, deu-se a diferenciação entre o pensamento e a ação, entre a ideia do esforço e o ideal, e o próprio esforço e a realização. Na Idade Média e na Renascença, um sonhador, como o infante Dom Henrique, punha o seu sonho em prática. Bastava que com intensidade o sonhasse. O mundo humano era pequeno e simples. Era o todo o mundo até a época moderna. Não havia complexidade do poder, a que chamamos a democracia. Não havia intensidade de vida que devemos àquilo que chamamos o industrialismo. Nem havia dispersão da vida ou alargamento da realidade que as descobertas deram e resulta no imperialismo. Hoje, o mundo exterior humano é desta complexidade tripla e horrorosa. Logo no limiar do sonho, surge o inevitável pensamento da impossibilidade. A própria ignorância medieval era uma força de sonho. Hoje, tudo tem o como e o porquê científico exato. Explorar a África seria aventureiro, mas não é já tenebroso
e estranho. Procurar o polo seria arriscado, mas já não é. O mistério morreu na vida. Quem vai explorar a África ou o polo não leva em si o pavor do que virá a encontrar, porque sabe que só encontrará coisas cientificamente conhecidas ou cientificamente cognoscíveis. Já não há ousadia. Basta a coragem física de um bom pugilista. Por isso, as mais loucas tentativas de idealização dos nossos aviadores e exploradores não logram ser não ridículas, tão de estatura de alma mediana estas são. É que são homens de ciência, homens de prática, e os grandes homens antigos eram homens de sonho. É um bocadinho mais à frente, ele faz a referência ao Dante Gabriel Rossetti, enfim, reconhecendo-lhe uma espécie de genialidade precisamente por essa dimensão de fuga e de, digamos, de privilégio do sonho. E é algo que também está muito presente na poesia da Cristina. Continuando a ler do mesmo fragmento, os homens diminuem gradualmente, cada vez mais, governar e administrar, guiar. Desde que a arte moderna se tornara arte pessoal, lógico era que o seu desenvolvimento fosse para uma interiorização cada vez maior, para o sonho crescente, cada vez mais para o mais sonho. O poeta de sonho é um melódico, um acorrentado na música dos seus versos, como Ariel estava preso na curva de Sycorax. A música é essencialmente a arte do sonho, e o desenvolvimento da música moderno todo, no que valioso e grande, é a composição suprema de quanto aqui teorizamos. O poeta sonhador, porque sonhador, é até certo ponto músico, e para comunicar o seu sonho precisa de se valer das coisas que comunicam o sonho. A música é uma delas. O poeta do sonho é geralmente um visual estético. O sonho é da vista geralmente. Pouco sabe auditivamente, tactilmente. E o quadro, a paisagem, é do sonho, na sua essência, porque é estática, negadora do continuamente dinâmico que é o mundo exterior. Quanto mais rápida e turva é a vida moderna, mais lento, quieto e claro é o sonho. Não é? Portanto, tal como disse o Ricardo há pouco, que o poema é bonito, não é? Essa sonoridade. Percebemos agora, talvez, que essa insistência no sonho, não é? Na segunda parte do poema que acabámos de ver, se torna tanto mais forte se realmente associarmos essa força da imaginação do sonho à musicabilidade do poema, não é? E como se essas duas vertentes, não é? A sonoridade, não é? A musicalidade do poema, juntamente com o sonho, participasse para uma espécie de ressonância de sentido e de expressão maior, não é? Enfim, mais relevante. E, portanto, essa conjunção entre sonho e música torna essa capacidade de ressonância maior. Assim como acontece, por exemplo, em Francis Ponge, não é? Une raison qui résonne, não é? Uma razão que ressoa, não é? E ao mesmo tempo raciocina, não é? Portanto, e pensa, não é? Uma razão que ressoa e que se pensa ao mesmo tempo. Numa outra folha deste conjunto, do qual a citei, do Fernando Pessoa, ele também se refere ao Rossetti como o maior poética da época moderna. Diz ele, será o que tiver mais capacidade de sonho. Enfim, já tinha lido isto? Já tinha lido, sim. No livro do Desassossego, ouve-se, desculpa, não é? Lê-se, mas está cheio de vozes e de fantasmas, portanto não está tão mal dizer que ouve-se. Como tem trabalhado sobretudo o filme Desassossego do Botelho, tenho isto já como um clichê. Disse o seguinte: somos morte, é isto que consideramos vida, é o sono da vida real, a morte do que verdadeiramente somos. Os mortos nascem, não morrem. Os mortos nascem, não morrem. Está em letra manuscrita, só pior que pessoa.
Estão trocados para nós os mundos, peço desculpa, estão trocados para nós os mundos. Quando julgamos que vivemos, estamos mortos. Vamos viver quando estamos moribundos. Povoamos sonhos, somos sombras errando através de florestas impossíveis, em que as árvores são casas, costumes, ideais e filosofias. Ponto final. Portanto, os mortos nascem, são os mortos que nascem e não morrem. Isso faz-me lembrar certamente o Raul Brandão, não é? E o Humus e também as memórias, não é? Essa imagem de sentir habitado por mortes até não sei quantas camadas em baixo dentro de si, não é? Portanto, mortos que nascem dentro de si, que não largam. Enfim, uma presença contínua em Raul Brandão. E vamos, enfim, vamos perceber daqui a bocadinho, no outro poema de Cristina Rossetti, essa morte que está à espera de morrer definitivamente, não é? Que está à espera de uma espécie de a porta aberta da morte que finalmente lhe traga o golpe final. A vida enquanto um morrer contínuo. Bom, passemos à frente. Quem é então a Cristina Rossetti? Todas estas aproximações são tentativas, não é, de focar, de tentar enquadrar. Este é um desenho de Dante Gabriel Rossetti, feito em 1866, e ao lado uma citação. When the Mona Lisa was stolen from the Louvre in Paris in 1911 and was missing for 2 years, more people went to stare at the blank space than had gone to look at the masterpiece in the 12 previous years. É uma citação que eu encontrei como epígrafe no artigo feminista. E nunca li este livro de Barbara Cartland, mas deve ter muita informação inútil que pode servir de legenda para fotografias de reproduções de desenhos de Dante Gabriel Rossetti. Mas o que é interessante neste vazio, não é? Não é só a curiosidade, não é, de verem que desapareceu, não é? Que imagino que tenha chamado tanta gente, mas a potência digamos, da faculdade de imaginação que o vazio pode despertar, não é? Muito mais de qualquer coisa que nos mostra, não é? Portanto, lembro, por exemplo, de um momento do livro da Maria Gabriela Lançola, A Restante Vida, onde vemos uma série de fotografias na secção final do livro, e uma delas é apenas, não é, um enquadramento, um quadrado. É? Só isso, vazio, não é? Vazio. E portanto, esta ideia do vazio enquanto potenciador da imaginação, não é? E também enquanto recorte. Bom, dando continuidade a esse quadro feito por Dante Gabriel Rossetti, vamos ler um poema dela, que está também no Mercado dos Duendes. Vou ler apenas em português este. In an artist studio, no estúdio de um artista. Uma mesma mulher, nas suas telas, em pé ou reclinado o mesmo vulto. Atrás desses biombos, ei-lo oculto, esse espelho que a mostra tão bela. Uma rainha vestida de brocado, uma camponesa em fresco prato, uma santa, um anjo, cada quadro tem apenas um só significado. De dia e noite o seu rosto venera, e ela lhe devolve o olhar risonho, brilhante como a lua e a claridade, sem que nunca ensombre a saudade. Não como é, mas como para ele era. Não como é, mas como surge em sonho. Aqui em inglês seria But as she feels his dream, que é um bocadinho diferente, né? Embora pronto, a tradução é excelente, mas realmente aqui é uma diferença. But as she feels his dream. Portanto, aqui no estúdio do artista, a Cristina Rossetti é o modelo, ela e as outras mulheres todas que servem de modelo, não é? Ela é sempre o modelo e não
o pintor. É a personagem sempre e não o autor. Ela é a irmã do poeta, lido por Fernando Pessoa, e não é o objeto. E, portanto, ela aparece representada não como é, mas como preenche os sonhos de quem a vê. Não é? E, portanto, talvez por isso ela apareça ou se sinta dead before death, como reza um outro poema dela, não é? E, portanto, é feita de memórias e de esperas é feita de memória e de esperas antes de ser ela quem sonha, quem recorda, quem imagina, quem vê, não é? É contemplada e recordada antes de ser ela quem recorda e quem contempla, e quem esquece e quem imagina. Mesmo que se trate de uma rainha, mesmo que se trate de uma camponesa, mesmo que se trate de uma santa, independentemente do lugar, não é? De qualquer que seja o objeto, enquanto mulher, ela está sempre limitada, não é? A ser representada, não é? A ser objetificada e não ser sujeito da ação. E, portanto, a ser uma espécie de consciência, a ter a consciência da passividade, não é? Uma consciência da passividade por defeito. Todas elas só têm esse significado de serem objetos, elementos, sujeitos passivos, não é? Que podem apenas ter um olhar risonho e podem, sem nunca sentirem saudade, isto é, sem nunca sequer puderem fingir-se nostálgicas, como se fossem mesmo obrigadas a agradar, não é? A agradar. E é por isso que ela nunca aparece como é, mas como para ela era, não como é, mas como preenche o seu sonho, não é? Como surge no seu sonho. Portanto, ela sempre será uma pose e nunca uma posição, não é? Sempre uma pose e nunca uma posição. No início da lição inaugural do Barthes, dos cursos que começou a dar no Collège de France, a lição é de 7 de janeiro de 77, precisamente antecipava o primeiro curso que ele dá, Comment vivre ensemble, não é? Como viver juntos. Ele diz uma coisa, obviamente, provocadora, não é? Que é a língua é fascista. A língua é fascista porque nos obriga, não porque nos proíbe certas determinadas coisas, mas porque nos obriga a dizer. Isto é, no momento do ato da fala, somos sempre obrigados a escolher entre masculino e feminino, diz o Barthes nessa lição inaugural. Nunca poderemos optar pelo género neutro, não é? Portanto, somos muito mais do que a proibição, a obrigação de dizer, de aparecer, que é uma coisa terrível, não é? Somos obrigados a aparecer, senão desaparecemos. Não é? Portanto, essa obrigação de dizer é fascista. E aqui também, nesse poema, obrigação de sorrir, não é? Obrigação, em certa medida, dando continuidade a essa ideia, é fascista. Mas vamos ver então, e é talvez por isso que Rossetti se sente morta antes da morte, mudada e fria e ressequida, lábios hirtos, olhar indiferente, contudo a mesma, pouco esclarecida, foi esta a promessa de antigamente. Rígida e dura no molde ancestral, na hipocrisia dos enganos, buscamos melhor ao longo dos anos, mas teve esta história um triste final. Perdido o botão que não deu fruto, perdido o futuro e o tempo presente, perdido tudo no erro de outrora, perdidos seremos eternamente, até que a morte surja em sua hora e os sinos dobrem seus dobres de luto. E os sinos dobrem seus dobres de luto. Estava a ver o último verso em inglês. So cold and lost forevermore. Pronto, é diferente. Um bocadinho mais musical. Bom. Morta antes da morte. Morta precisamente, dando continuidade à leitura do soneto que acabamos de ver. Neste soneto, não é? Também essa paralisia que é uma imposição da sociedade, não é?
essa paralisia que era denunciada no poema anterior, também aqui é denunciado de uma maneira ainda mais categórica, não é? É uma paralisia, digamos, que a própria vida engendra, não é? Que a própria vida, isto é, com todas as suas regras, quando digo vida, não é? A sociedade engendra e obriga, não é? Na medida em que aquilo que sente é uma sensação de perda. Reparamos que os tercetos têm, não é, 4 não é, estruturas paralísticas onde se repete a palavra perdido, perdido o botão, perdido o futuro, perdido tudo, não é? Que tem certamente um crescendo de sentido, perdido tudo, e perdidos, portanto o plural, seremos eternamente. Portanto, estaremos mortos até que finalmente a morte nos abra uma esperança e abre a porta e morremos finalmente. Não é? Até comparativamente com aquilo que nós temos que suportar em vida, não é? Até parece a vida bem pior, que nos limita, onde estamos abrigados esse apagamento, a morte parece até mais, não é? Até mais simpática, até ela consegue, até que a morte surja em sua hora, não é? Em inglês, porque em português é em sua hora, mas em inglês de facto é aqui que diz the open door, não é? É a morte que abre a porta. Não é? Portanto, essa ideia de abrir uma porta é sempre uma ideia de oportunidade, nunca, não é? Raras vezes abrimos a porta e caímos num buraco, mas espero que não aconteça muitas vezes. Normalmente acontece uma vez, mas e agora recordando o Bernardo Soares, os mortos nascem, não é? Não morrem. Portanto, é como se os mortos nascessem agora, com a porta aberta. Finalmente, os mortos nascem, porque eles já estavam. Os mortos nascem, não morrem. Continuamos. Bom. Certamente essas aproximações através da poesia à figura da Cristina Rossetti nos obrigam a uma leitura talvez historicista ou enfim, biografista, e para não assumir a culpa vou pôr a Virginia Woolf a falar, que é sempre mais cómodo termos alguém falar por nós. Então, a Virginia Woolf publica este texto por ocasião do centenário do seu nascimento, no jornal que depois, enfim, o texto é revisto e vem publicado nesse livro antológico The Common Reader de 32, não é? O leitor comum. O leitor comum. E realmente o leitor comum muitas vezes faz isso, não é? Vai sempre fazer uma leitura biografista. Mas é muito interessante este brevíssimo texto da Virginia Woolf, e então selecionei 3 fragmentos. No dia 5 do corrente mês de dezembro, Cristina Rossetti celebrará o seu centenário, ou para falar como se deve, nós celebraremos por ela, e não talvez sem a deixar meio aflita, porque ela era uma mulher das mais tímidas, e saber que falavam dela, como sem dúvida nós falaremos, causar-lhe-ia grande desconforto. Não obstante, é inevitável. Os centenários são inexoráveis e é sobre ela que temos de falar. Leremos a sua vida, leremos suas cartas, analisaremos seus retratos, especularemos sobre suas doenças, das quais teve um grande leque, e vasculharemos as gavetas da sua escrivaninha, quase todas, por sinal, vazias. Comecemos então pela biografia, pois o que poderia nos distrair, divertir. Na tradução estava distrair, mas eu acho que eu não tenho o original, mas acho que é divertir. Não sei, distrair, divertir, passou mais a... Não. O que nos pode distrair ou divertir mais é irresistível. Como todo mundo sabe, o fascínio por ler biografias. Mal abrimos as páginas do cuidadoso e competente livro de Mary F. Sanders, Life of Cristina Rossetti, logo a velha ilusão vem sobre nós. Aqui está o passado com todos os seus habitantes como que lacrados dentro de um tanque mágico.
Tudo o que temos a fazer é olhar e ouvir, ouvir e olhar, e sem demora as figurinhas, pois elas estão um pouco abaixo do tamanho normal, começarão a mexer-se e a falar, e assim que se mexerem, nós as encaixaremos nas mais diversas situações que elas próprias ignoravam, porque achavam, quando estavam vivas, que poderiam ir aonde bem entendessem. E quando elas falarem, leremos em suas frases os sentidos mais diversos que jamais lhes ocorreram, porque elas acreditavam, quando estavam vivas, que diziam sem delongas o que lhes vinha à cabeça. Porém, quando estamos numa biografia, tudo é diferente. Não é verdade? É extraordinário. Não é? A maneira como há um verso dela que é no word, no smile, no sign, não é? Portanto, ela reduzida a silêncio, não é? É matéria que se oferece, não é? É vulnerável a qualquer interpretação, não é? Qualquer interpretação. E somos, enfim, não é? Confrontados com as mais diversas leituras biografistas. Certamente este texto da Virginia Woolf é ao mesmo tempo uma recensão a esta biografia. Portanto, ao mesmo tempo que nos apresenta uma espécie de biografia sintética dela, se coloca à distância de qualquer não é, objetivo ilusório, não é? De qualquer biografia, na medida em que quanto mais nos aproximamos do biografado, não é? Mais longe ficamos da obra. Muitas vezes acontece isso. Nem sempre, mas pronto. Já iremos a essa discussão entre literatura e vida, na verdade, também não pode estar desligada, não é? Portanto, o tom irónico da Virginia Woolf, não é? Expressa uma espécie de desconforto, não é? E introduz uma crítica também, não só em relação à biografia e às biografias, mas em relação ao que ela própria diz, não é? O facto de repetir. Aqui estão, desculpa lá, devo ter saltado uma coisa. Está Hallam Street, em Portland Place, por volta do ano de 1830, e aqui estão os Rossetti, família italiana composta de pai e mãe e 4 filhos pequenos. A rua não era chique e uma certa pobreza atingia a casa, mas a pobreza não importava, porque os Rossetti, sendo estrangeiros, não ligavam muito aos costumes e convenções da habitual família inglesa de classe média. Restritos ao convívio entre si, vestiam-se como bem queriam, recebiam exilados italianos e outros compatriotas desamparados e desenrascavam-se a pagar as suas contas, dando aulas, escrevendo e fazendo outros biscatos. É muito interessante como ao mesmo tempo critica essa posição, não é, de quem fez a biografia, não é, que achava que a pobreza não interessava nada porque eles, sendo estrangeiros, não ligavam nada a dinheiro e eles podiam perfeitamente, como não falavam, só falavam entre eles, os exilados, também não lidavam com gente que se preocupasse com isso, não os ofendia nada. E ao mesmo tempo dando-nos informação relativamente, não é, ao agregado familiar, para utilizar uma fórmula fascista, não é, que a língua nos obriga a dizer o agregado familiar, desculpa. De facto, e esta é uma passagem muito importante deste texto da Virginia Woolf, se olharmos para ela um pouco, e vem ao encontro da nossa leitura até agora, um pouco mais de perto, veremos que alguma coisa escura e dura, como um caroço, já se formara no centro da pessoa da Cristina Rossetti. Era a religião, é claro. Sua absorção na relação de alma com Deus, que durou a vida toda, já se apossara dela desde muito menina. Seus 64 anos podem parecer exteriormente passados na Hallam Street e em Endley Gardens e na Roarington Square, mas na realidade ela viveu em alguma singular região onde o espírito se esforça na busca de um Deus invisível. Um Deus tenebroso, um Deus cruel em seu caso, um Deus que decretou que para ele todos os prazeres do mundo eram detestáveis. O teatro era detestável, a ópera era detestável, a nudez era detestável. A amiga Miss Thompson, quando pintava figuras nuas em seus quadros, tinha de dizer a Cristina que eram duendes, embora esta entendesse a impostura. E tudo na vida de Cristina se irradiava desse nó de agonia e de intensidade no centro. A sua fé orientava a sua vida nos mais ínfimos detalhes. Portanto, é esse caroço, não é, de religião, então, claramente
uma educação religiosa que lhe vem da mãe, não é? Mas também um conhecimento erudito, não é? Dos textos bíblicos, portanto, não é um fanatismo nem nada que se pareça, não é? Mas é talvez uma fé muito profícua, não é? Vamos dizer assim. E que de facto chega a condicionar as decisões, não é? A fé da própria vida orientava a vida nos mais ínfimos detalhes. É essa também que faz com que as pessoas nuas sejam percebidas como disformes, não é? Porque o duende serve, não é, de uma pessoa, não é, enfim, que sai dos padrões, não é? Portanto, as pessoas nuas são apresentadas como disformes para esconder, não é? Essa impostura da pele, não é? E da nudez. E de que maneira é que esse apego à religião a perturba? E havia um jovem pintor chamado James Collinson, e ela o amava e era correspondida. Mas James Collinson era católico romano e ela assim o recusou. Obedientemente, ele converteu-se à igreja anglicana e, nesse caso, ele o aceitou. Contudo, com grande hesitação, pois era um homem vacilante, ele oscilou de volta a Roma e Cristina, embora isso lhe partisse o coração e sombreasse para sempre a sua vida, rompeu o noivado. Anos depois, outra perspectiva de felicidade se apresentou. Ao que parece em bases mais sólidas, Charles Cayley pediu-o em casamento, mas infelizmente esse homem erudito e contemplativo, que andava pelo mundo como se estivesse enfiado, distraído, numa roupa caseira, que traduziu os evangelhos para o iroquês e que deu a Cristina de presente um verme marinho preservado em álcool, era o que não se estranharia um livre pensador. E ele também foi afastado. Ele que gostava dos peludos e obtusos, dos marsupiais, dos sapos, dos ratos, da terra, e que tinha chamado Charles Cayley de meu falcão cego, minha topeira especial, no seu paraíso não admitia topeiras, falcões, marsupiais, nem homens como Cayley. Podemos assim continuar olhando e ouvindo sem parar. Não há limite para a raridade e estranheza do passado que, lacrado dentro de um tanque, nos diverte. Certamente, não é, muito apelativo o estilo, não, da Virginia Woolf, que ao mesmo tempo que nos transmite de facto dois elementos muito importantes, não é, da vida de Rossetti, não é, a recusa não é, de enveredar por uma vida dentro dos cânones da época, não é? Isso em nome de uma espécie de fundamentalismo religioso. Talvez, não sabemos, são especulações. Há quem ache que não tenha sido uma razão religiosa, mas simplesmente de uma orientação sexual diferente, ou talvez uma doença mental que a fizesse desviar-se, não é, de uma obrigação que a fizesse estar não é, numa espécie não é, de fechamento, não é? Realmente há aqui no estilo, não é, deste distanciamento crítico da leitura que a Virginia Woolf faz, também uma espécie de denúncia dessas leituras biografistas que divertem os seus leitores com pormenores apimentados, não é? A ideia do verme marinho preservado em álcool, o facto de ele ter traduzido os evangelhos e tudo mais, não é? São pormenores que despertam a curiosidade, não é? Daquilo que a Virginia Woolf diz do leitor comum, não é? Isso por um lado. Por outro, e eu aí concordo, há algumas leituras feministas que apontam isso, não é? Quantas vezes nos interessamos pela vida íntima dos escritores homens? Não é? Quantas vezes a vida íntima ou a vida, muito poucas vezes, não é? Pelo menos são estudos que os feministas têm feito de maneira rigorosa, eu não tenho perseguido, mas realmente, se é mesmo assim como eles dizem, é impressionante, não é? Que as mulheres sejam mais objeto mais, não é, dessas leituras, dessas curiosidades, enfim, que tem a ver com a biografia. O facto é que é difícil acomodar essas poetas
que são tão peremptórios. A poesia, dizem eles, não tem nada a ver com a vida. Os marsupiais e as múmias, a Hallam Street e os autocarros, James Collinson e Charles Cayley, os vermes marinhos e a Sra. Vertu Tebbs, Torrington Square, acho que era Square. Eu nem devia ler estes nomes em inglês, que parece uma heresia. E até mesmo os caprichos da fé religiosa são irrelevantes, são extrínsecos, supérfluos e reais. O que importa é a poesia, os sublinhados são meus. A única questão que tem algum interesse é saber se a poesia é boa ou má, mas a questão da poesia poder-se assinalar, nem que seja só para ganhar tempo, é uma das que mais dificuldades apresentam. Muito pouca coisa de valor se disse sobre a poesia desde que o mundo começou. A maioria dos poemas que figuram nas obras completas de Cristina Rossetti, por exemplo, foi rejeitada por editores. Os seus rendimentos anuais com poesia durante muitos anos foram cerca de 10 libras. É muito interessante como, se por um lado, se não é, tenta desligar a poesia da vida e de uma leitura que antecede e a condiciona, e por outro lado, dizendo que o que importa é a poesia, imediatamente a seguir desvaloriza completamente a poesia, dizendo que ela nem sequer serve para o sustento mínimo, não é? Dizendo, não é? E que também tudo que se diz da poesia não tem valor. E, portanto, não só mete no mesmo caldeirão quem escreve, mas também quem fala sobre, não é? Portanto, desvalorizando completamente enfim, poetas e críticos. Na medida em que também é difícil fazer essa diferença no poeta, não é? Os poetas são sempre críticos, ao mesmo tempo de poder escrever é preciso ser crítico. Agora, é óbvio que o facto de Virginia Woolf dizer isso, a poesia não tem nada a ver com a vida, não é? O que importa é a poesia, é uma provocação, não é? Uma provocação que tenta demarcar todas as leituras historicistas, feministas, biografistas, não é? No outro dia estava a falar com uma colega e estava-me a dizer: mas deixa lá os feministas, tu és uma, como é que me disse? Tu és uma leitora de marca branca. E portanto embora esteja a citar Barthes e outros, sou uma leitora de marca branca, não é? E portanto essa afirmação radical, não é? Dizendo que o que importa é a poesia, que ela não tem nada a ver com a vida. A poesia certamente não se encontra só nas palavras, mas tem a ver com a distância que o real e a vida estabelecem em relação a elas, às palavras, constituindo-se então como lugar de onde as palavras podem surgir transmudadas, ou seja, é nessa distância crítica, não é? Que as palavras também estabelecem com a realidade, não é? Com a vida, que também reside esse poder de transmutação da própria poesia, não é? De metamorfose. A poesia certamente não serve, não é? Não serve, não tem valor, não poderia ser nem 10 libras nem 1 milhão, não é? Porque a poesia é inestimável, não é? Portanto, vai para além desses juízos quantitativos. E a razão para contradizer isso, que não é, o que a Virginia Woolf diz no último parágrafo, que os seus rendimentos anuais com poesia durante muitos anos foram cerca de 10 libras, não vou dizer que ela ficou rica com a poesia, mas que o seu primeiro livro de poemas, O Mercado dos Duendes, lhe trouxe alguma notoriedade, não é? E aqui temos os desenhos feitos pelo seu irmão, Dante Gabriel Rossetti, que servem quase de frontispício, não é? Não se vê tudo, deve ser só para... pronto. Vê-se, portanto, não é? A abertura não é... E a capa é diferente, portanto não estão na capa, só para dizer isso, não é? Estes dois desenhos que acompanham a primeira edição do Mercado dos Duendes
mostra, por um lado, a preocupação que eles tinham com o livro enquanto objeto, não é? O livro enquanto objeto, e também a relação que se estabelece entre imagem, não é? Entre desenho e poesia, como se houvesse essa possibilidade de contiguidade, tanto no caso da poesia do Rossetti como da Cristina, entre uma maneira de mostrar e uma maneira de dizer, sem estabelecer hierarquias, não é? Embora claro que não há tantas ilustrações quanto os desenhos, mas há aqui uma vontade de, por um lado, perfazer um objeto, por outro, de estabelecer uma espécie de, não é, de fluxo de sensibilidade que ultrapassa o limite das palavras, assim como também ultrapassa o limite do traço, não é? E que ao mesmo tempo pode servir não de ilustração enquanto representação de qualquer coisa, mas de continuação, não é? Ou de a continuação das palavras por outros meios, não é? E então conseguimos ver aqui, do lado direito, não sei, nunca sei, do lado direito, do lado esquerdo, pronto, uma das personagens do Mercado dos Duendes, do longo poema Mercado dos Duendes, a Laura, que corta um cacho do cabelo em troca do fruto proibido, enfim, do fruto que lhe vai trazer a desgraça e que os duendes estão a vender no mercado, não é? Do outro lado, temos, enfim, duas personagens femininas abraçadas, enfim, cuja expressividade, não é, do traço aponta, oscila entre uma inocência, não é, por um lado, e ao mesmo tempo uma voluptuosidade. Uma voluptuosidade também que convida à contemplação. As mulheres estão de olhos fechados, não é? E essa passividade aparente do olhar é contraposta para a linha um bocado descuidada, mas descuidada propositadamente para assim mostrar uma espécie de pureza, não é? Os pré-rafaelitas, não é? Queriam ao mesmo tempo reivindicar como resistência a um academismo da pintura da época, não é? E portanto, enfim, esses desenhos que podem parecer à primeira vista uma espécie de decoração ou adereço, são muito mais do que isso. São também essa possibilidade de ampliação dos sentidos, para além de mostrar uma colaboração, não é? Também entre o irmão e a irmã, não é? Portanto, isso é... Já falei demais, ainda por cima não disse nada. É assim. Já passamos das horas, é isso, não é? Está bem, posso continuar mais um bocado? Não, acabamos. Está bem. Ok. Ok. Estou brincando. Ou então só passar rapidamente por cima das coisas. Pronto, ele colabora ainda com o irmão no próximo livro, onde ele também faz os dois desenhos, não é? Que depois são transformados em gravuras, em xilogravuras. Portanto, o suporte é a madeira, que depois é utilizado para imprimir. Portanto, é o segundo livro dela, que é, não é, A Jornada do Príncipe e Outros Poemas. É interessante só nestes anos, só para comentar um bocadinho, o príncipe, depois de ter perdido no seu regresso ou ter demorado demasiado, constata com tristeza que a sua amada princesa terá morrido, entretanto, de tanto esperar, não é? Do outro lado oposto temos a princesa à janela, que terá definhado de tanto olhar para um jardim amoralhado vazio, não é? Portanto, há essa oposição, não é? Da posição de espera, não é? Do objeto de espera da mulher à janela, que é aqui contraposto também pela autoridade, embora arrependida, da figura do príncipe. E eu trouxe também a primeira edição desta coletânea de canções de embalar, não é? Sing Song, que é o terceiro livro dela, quer dizer, não, é o quarto, porque ela tem entretanto um de contos em 1870, mas precisamente não é edição, é o manuscrito,
manuscrito, porque também tem desenhos. Pronto. Então, aquelas pequenas estrofes, não é? Que são uma espécie de rimas, não é? Dedicadas às crianças, vêm acompanhadas por alguns gestos autorais. Todos eles têm indicação com desenhos a lápis e a cor vermelho. Usa essas duas cores, o vermelho e o preto. E essas indicações são seguidas depois pelo ilustrador, o Arthur Hughes, na primeira edição. Ou seja, ela realmente não só pôs um bocadinho à prática, que era comum na época, de utilizarem vários ilustradores, dizendo, não, eu quero só um e quero que siga as minhas indicações. Até, realmente, se olharmos para o Gali, ele depois, o senhor é obrigado mesmo a seguir. E, portanto, os desenhos que ela faz. E isso também faz lembrar uma outra tradição, não é? Do livro do William Blake, Songs of Innocence and of Experience. Enfim, também é um livro para crianças, embora tenha certamente algumas, enfim, uma densidade talvez superior à da Cristina Rossetti, não é? De crítica social, enfim, mas é um livro belíssimo, não é? Portanto, o William Blake, este livro é fabuloso. Estava à venda. Estava à venda. E o outro também. Eu encontrei online, estava à venda. Uns colecionadores que fez isto. Então, se quiserem. No Natal. Não me incomoda. Bom. Para fazer a renascer, a ideia da apresentação seria várias ressurreições durante não é, a apresentação. Isto seria a outra do mercado dos duendes e depois passaria para o mercado dos doentes para fazer uma análise, mas já não há tempo. Só para dizer, no mercado dos doentes, quer dizer, fui ler muitas teses sobre o mercado dos doentes. Fiquei maluca, tenho não sei quantas teses sobre o mercado dos doentes. E quase todas elas dão razão, não sei se estão familiarizados com a história, não é? Os duendes vendem uma fruta num espaço, no mercado, enfim, chamam, venham comprar, venham, e há, enfim, um delírio de frutas e de coisas deliciosas que elas estão a vender, e seduzem as duas irmãs. Uma delas se sente inclinada, a Laura, que resolve no final inclinar-se e resolver não é, aceitar a sedução, e fica gravemente doente, perdida, passa a alucinar e a procurar os duendes desapareceram, portanto ela ouve-os em todo lado, e então enfim, fica doente por ter tocado esse fruto proibido, enquanto que a irmã Lizzie está sempre a dizer, não podes tocar, estamos proibidas de tocar, isso vai-te fazer mal e tal. E portanto seria aqui uma espécie de voz da razão, ou voz da autoridade que a certa medida vai tentar censurar a irmã e avisá-la do perigo de provar a fruta proibida. E ela está quase à beira da morte, quando a Lizzie, sabendo do destino de uma outra rapariga que terá provado antes o fruto proibido e terá morrido, resolve também confrontar os duendes, oferecer uma moeda de prata em troca e levar para casa os frutos. Não é? Os duendes saltam em cima no mercado, tentam obrigá-la a comer, não é? Espalham o sumo todo. Desculpem, isso é horrível contar o poema, que é tão lindo. Mas pronto, quem disse que a leitura não seria sempre uma injustiça, não é? E então ela em nenhum momento abre a boca, não abre a boca. E portanto se recusa aquilo que terá sido uma sedução no caso da irmã, da Laura, não é? Uma espécie de fruição voluptuosa do fruto proibido, sem sabermos bem que fruto é, torna-se quase numa cena de violação no caso da Lizzie, não é? Que ainda assim consegue resistir, e por ter resistido, embora não tenha trazido fruta para casa, consegue quebrar o feitiço, vamos chamar-lhe assim, não é? E trazer de volta à saúde e não é? À vida a irmã. Enfim, as interpretações mais comuns a esse final feliz
dizem respeito precisamente a uma espécie de reencaminhamento do desejo num sentido de um desejo homossexual, ou então um reencaminhamento no comportamento que se tinha mostrado contra as regras da sociedade, não é? E que finalmente agora tinha sido reconduzido com o apoio da Lizzie para aquilo que deveria ter sido, não é? Esse devir, não é? De uma boa conduta, de responder às normas, não é? Eu acho que talvez neste poema o momento mais feliz é essa loucura, o momento do delírio da irmã, que se encontra nesse momento finalmente perto daquilo que seria um encontro. E com isto acabo só porque há aqui um momento neste livro do Rilke, Notes sur la mélodie des choses, que diz assim: Et l'art n'a rien fait d'autre que de nous montrer la confusion dans laquelle nous nous trouvons la plupart du temps. A arte não fez senão de mostrar a confusão na qual nos encontramos durante a maior parte do tempo. Ou seja, não fez senão trazer-nos confusão. Não é? A arte não fez senão trazer-nos confusão. Tornou-nos mais ansiosos em vez de nos tornar mais calmos e mais tranquilos, e mostrou ainda que vivemos todos numa ilha diferente. Na verdade, numa ilha não demasiado distante para nos incomodarmos, numa ilha próxima, tão próxima que nos provoca ruído e incomoda a presença do outro, mas não tão próxima que nos permite ajudá-lo caso ele precise. Portanto, qualquer salto no vazio seria também a morte, não é? E então ele imagina aqui uma possibilidade que é, mesmo essa distância, que não é demasiado longe para que consigamos ficar sozinhos, nem demasiado perto que nos permita aproximarmos-nos, a possibilidade de um salto no vazio, no ar. Duas personagens, duas pessoas, cada uma na sua ilha, se saltarem ao mesmo tempo, encontram-se no ar.